Ele, um magnata viúvo, cria um jogo para encontrar a mãe perfeita para seu filho. Ela, uma faxineira humilde, conecta-se com a criança. O filho, sem hesitar, a escolhe. Eu gosto da tia Sofia para ser minha mãe. Dominique fica chocado. A mulher que ele buscava estava ali, invisível aos seus olhos. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Sofia Carvalho abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O teto com infiltrações e as paredes descascadas eram o primeiro cenário que via todos os dias, mas há muito tempo havia aprendido a não se abater com as limitações de sua realidade. Levantou-se silenciosamente para não acordar Mariana, que trabalhava até tarde num posto de gasolina, e seguiu para o banho gelado que a esperava no banheiro minúsculo. Enquanto preparava um café aguado e comia o pão amanhecido que havia sobrado do jantar, Sofia planejava mentalmente o dia que a aguardava. Primeira parada, a mansão dos Albright, no elegante bairro do Morumbi, onde trabalhava como faxineira há quase 2 anos. Segunda parada, o abrigo Casa do Amanhã, no centro da cidade, onde passava as tardes como voluntária, cuidando de crianças abandonadas e órfãs. 2 realidades completamente opostas que se entrelaçavam em sua rotina diária, formando o mosaico de uma vida simples, mas cheia de propósito. O trajeto de quase 2 horas no transporte público entre Cidade Tiradentes e o Morumbi era um ritual de transformação. Sofia observava pela janela do ônibus como a paisagem mudava gradualmente. As casas simples e apertadas davam lugar a condomínios fechados. As ruas esburacadas se tornavam avenidas largas e arborizadas. Os comércios populares cediam espaço a shopping centers reluzentes. Era como viajar entre 2 mundos distintos, e ela era uma visitante discreta em ambos. A mansão dos Albright erguia-se imponente atrás de portões de ferro forjado, cercada por jardins meticulosamente cuidados. Sofia sempre sentia um aperto no peito ao passar pela portaria. Não era inveja, mas uma mistura de admiração e consciência de seu lugar naquele universo. Era apenas Sofia, a faxineira, uma figura quase invisível que garantia que cada cômodo brilhasse sem nunca verdadeiramente pertencer àquele espaço. Dominique Albright raramente estava em casa durante suas horas de trabalho. Quando cruzavam pelos corredores, ele a cumprimentava com um aceno cortês, mas distante. Para ele, Sofia era parte da infraestrutura da casa, tão essencial quanto discreta. Era assim que ela preferia: trabalhar em silêncio, fazer seu serviço com perfeição e sair sem deixar rastros de sua presença, além da casa impecavelmente limpa. O que mais a tocava naquela casa não eram os objetos caros ou a decoração sofisticada, mas a melancolia que pairava pelos cômodos. Havia uma tristeza tangível nas paredes, especialmente no quarto de Léo, o filho de 6 anos de Dominique. O menino era educado e bem criado, mas Sofia percebia em seus olhos uma solidão que conhecia bem. Não a solidão da pobreza, como a sua, mas a solidão emocional de quem possui tudo materialmente e nada sentimentalmente. Durante os intervalos para o lanche, Sofia às vezes encontrava Léo brincando sozinho na sala de jogos. O menino tinha todos os brinquedos imagináveis, mas brincava com uma seriedade que não era natural em crianças de sua idade. Ela sempre lhe sorria e perguntava sobre seus jogos, e Léo respondia com a polidez que havia aprendido, mas também com um brilho genuíno nos olhos, que sugeria fome de atenção verdadeira. As outras funcionárias da casa, a cozinheira Dona Lúcia e o jardineiro Seu Antônio, comentavam entre si sobre a ausência de uma figura materna na vida do menino. A esposa de Dominique havia falecido quando Léo tinha apenas 2 anos, e desde então a casa respirava uma atmosfera de luto permanente.
Dominique se refugiava no trabalho, Léo se refugiava em seus brinquedos caros, e a vida seguia em uma dança melancólica de rotinas bem estabelecidas. À tarde, quando terminava seu expediente no Morumbi, Sofia pegava 2 ônibus até chegar ao centro da cidade, onde ficava o abrigo Casa do Amanhã. Era uma construção antiga e simples, mas que respirava vida e esperança. Ali, sua personalidade reservada se transformava. As crianças corriam ao seu encontro gritando "Tia Sofia!" e ela se ajoelhava para receber os abraços apertados e os beijinhos molhados que eram sua maior recompensa. No abrigo, Sofia era necessária de uma forma completamente diferente. Não era invisível, mas central. As crianças dependiam dela para ouvir suas histórias, limpar seus machucados, secar suas lágrimas e celebrar suas pequenas conquistas. Ela era a mãe que muitas delas nunca tiveram, e essa responsabilidade a enchia de propósito. Dona Sebastiana, a diretora do abrigo, sempre dizia que Sofia tinha o dom natural para o cuidado maternal. "Você nasceu para ser mãe", costumava repetir. "É uma pena que a vida ainda não tenha te dado essa oportunidade." Sofia sorria tristemente. Aos 28 anos, solteira, sem perspectivas românticas e focada em sustentar a família, a maternidade parecia um sonho distante e improvável. As noites em Cidade Tiradentes eram um retorno à realidade crua. Sofia ajudava Mariana com os estudos de supletivo, cuidava da mãe, que sofria de artrite, e sonhava com um futuro melhor para todas elas. Seu salário como faxineira era modesto, mas suficiente para manter a casa funcionando. Ela economizava cada centavo, sonhando um dia poder fazer um curso de pedagogia e trabalhar oficialmente com crianças. Sabia que era invisível para o mundo dos Albright. Sabia que sua origem humilde a manteria sempre como uma figura periférica naqueles círculos sofisticados. Mas Sofia havia aprendido desde cedo que a verdadeira riqueza não se media em cifras bancárias. Sua riqueza estava nos sorrisos das crianças do abrigo, na gratidão silenciosa de Léo quando ela lhe oferecia um doce escondido, na dignidade de seu trabalho honesto e na esperança de dias melhores. Todos os dias, ao atravessar São Paulo, entre os 2 mundos que compunham sua vida, Sofia carregava consigo a certeza de que estava exatamente onde precisava estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Não sabia que muito em breve sua vida tomaria um rumo que jamais poderia imaginar, transformando sua invisibilidade em protagonismo e provando que, às vezes, os corações mais simples guardam os tesouros mais preciosos. Foi numa segunda-feira chuvosa de maio que tudo começou a mudar. Sofia chegou à mansão dos Albright, encontrando uma atmosfera diferente do usual. Léo estava sentado na escadaria de mármore do hall principal, abraçado ao seu urso de pelúcia desbotado, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A cena fez o coração de Sofia se apertar. "Bom dia, Léo! O que aconteceu?" perguntou ela, agachando-se na altura do menino e falando no tom suave que reservava para as crianças do abrigo. "Papai gritou comigo porque eu não queria ir para a escola", murmurou Léo sem levantar os olhos. "Ele disse que eu estou sendo difícil demais e que precisa encontrar alguém para cuidar melhor de mim." Sofia sentiu uma pontada no peito. Conhecia aquela dor da rejeição, da sensação de ser um fardo para os outros. Sentou-se ao lado de Léo na escada, ignorando o fato de que sua roupa simples contrastava com o luxo do ambiente. "Sabe o que eu acho?" disse ela, tirando um lenço limpo da bolsa. "Acho que seu papai te ama muito, mas às vezes os adultos ficam confusos sobre como demonstrar amor. No abrigo onde eu trabalho, tem um menino chamado João que também fica triste quando se sente incompreendido." Léo finalmente a olhou, curioso. "Que abrigo?" "É um lugar onde eu cuido de crianças que não têm papai nem mamãe. Elas são muito corajosas, sabe? E me ensinaram que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos deixam nervosos."
porque temos medo de não ser bons o suficiente para elas. Enquanto conversavam, Dominique desceu as escadas vindos do escritório, ainda com a expressão tensa da discussão matinal. Parou ao ver Sofia sentada ao lado de seu filho, conversando como se fossem velhos amigos. Léo não havia chorado assim há meses, e vê-lo se acalmando com a presença da faxineira o deixou intrigado. Sofia, disse ele, a voz mais suave que o normal. Obrigado por ajudar. Não é nada, Sr. Albright. Léo é um menino especial. Dominique observou como Sofia se levantou graciosamente, ajudou Léo a secar o rosto e lhe ofereceu um sorriso encorajador antes de seguir para suas tarefas. Havia algo na naturalidade daquele gesto que o tocou de forma inesperada. Não era a gentileza forçada que conhecia das mulheres de seu círculo social, mas algo genuíno e maternal. Naquela tarde, após uma reunião particularmente frustrante sobre os problemas comportamentais de Léo na escola, Dominique tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Convocou uma reunião com sua assistente pessoal, Helena, e seu advogado de família, Dr. Ricardo Mendes. Preciso encontrar uma esposa, anunciou sem preâmbulos, deixando ambos boquiabertos. Não uma esposa para mim, necessariamente, mas uma mãe para Léo. Ele está sofrendo com a ausência de uma figura materna e eu não estou conseguindo preencher essa lacuna sozinho. Helena, sempre prática, foi a primeira a se recuperar do choque. Sr. Albright, o senhor está falando de um casamento arranjado? Estou falando de um processo seletivo rigoroso, corrigiu Dominique, já com a mente funcionando no modo estratégico que usava para seus negócios. Quero encontrar a mulher perfeita para ser mãe do Léo. Alguém inteligente, educada, maternal, mas que genuinamente se importe com ele, não apenas com minha fortuna. Dr. Ricardo franziu a testa. Dominic, você está falando de seres humanos, não de funcionários. Relacionamentos não funcionam como contratos empresariais. Por que não? Rebateu Dominique. Tenho critérios claros, preciso de resultados específicos. Vou criar situações controladas, onde posso observar como diferentes mulheres interagem com Léo. Babás especializadas, tutoras de elite, psicólogos infantis, consultoras de desenvolvimento. Todas com diferentes pretextos para estar aqui, mas todas sendo avaliadas em sua capacidade maternal genuína. Helena anotava rapidamente. E como o senhor pretende medir isso? Léo será meu parâmetro. Crianças são honestas. Elas sentem quando alguém está sendo falso. Se uma mulher conseguir conquistar a confiança e o carinho genuíno de Léo, terá passado no teste mais importante. O que Dominique não sabia era que, naquele exato momento, Sofia estava no quarto de Léo, ajudando-o com o dever de casa. O menino havia pedido sua ajuda timidamente e ela havia aceitado durante seu intervalo de almoço. Tia Sofia, você acha que meu papai não gosta de mim? Perguntou Léo, mordiscando a ponta do lápis. Claro que ele gosta, Léo. Seu papai trabalha muito para dar tudo de bom para você. Às vezes os adultos ficam tão preocupados em dar coisas que esquecem de dar carinho. Mas isso não significa que não amem. Você tem filhos, tia Sofia? A pergunta atingiu Sofia como um soco no estômago. Não, Léo, mas no abrigo onde trabalho, cuido de muitas crianças. E todas elas me ensinaram que ser mãe não é apenas dar à luz a alguém. É cuidar, proteger, amar sem esperar nada em troca. Léo assentiu pensativo. Eu queria ter uma mãe como você, que conversasse comigo de verdade. Sofia sentiu os olhos marejarem. Você vai encontrar alguém especial, Léo. Alguém que vai te amar exatamente como você merece. Enquanto isso, Dominique finalizava os detalhes de seu plano. Nos próximos meses, uma sucessão de mulheres excepcionais passaria pela mansão, cada uma com uma especialidade diferente. Cada uma sendo testada em sua capacidade de conectar-se com Léo. Ele observaria cada interação, analisaria cada gesto, mediria cada resposta de seu filho. Era um plano perfeito, científico e eficiente.
Dominique estava convencido de que finalmente havia encontrado a solução para o problema que o atormentava: a solidão de Léo e, consequentemente, a sua própria. O que ele não conseguia prever era que a resposta que procurava já estava ali, todos os dias, limpando sua casa com dedicação silenciosa e conquistando o coração de seu filho com a simplicidade de gestos genuínos. Sofia continuava invisível aos seus olhos analíticos, mas para Léo ela já começava a representar tudo o que uma mãe deveria ser: presença, um carinho e autenticidade. A armadilha estava armada, o jogo estava pronto para começar. Dominique Albright, acostumado a conseguir tudo o que queria através de planejamento meticuloso, estava prestes a descobrir que o amor não segue roteiros empresariais e que, às vezes, as maiores riquezas estão escondidas onde menos esperamos encontrar. 2 semanas depois, a mansão dos Albright fervilhava com uma atividade incomum. Dominique havia posto seu plano em movimento com a precisão militar que aplicava a todos os seus empreendimentos. A primeira candidata chegou numa quinta-feira, Dr. Camila Rodrigues, pedagoga formada na USP, com especialização em desenvolvimento infantil em Harvard, contratada oficialmente como consultora educacional para Léo. Camila era tudo o que Dominique havia idealizado no papel: elegante, articulada, com currículo impecável e referências brilhantes. Ela chegou à mansão vestindo um tailleur discreto mas caro, carregando uma maleta de couro italiano repleta de materiais pedagógicos importados e uma pasta com estudos sobre metodologias inovadoras de ensino. Léo precisa de estímulos intelectuais adequados à sua capacidade cognitiva, explicou ela para Dominique, enquanto organizava flashcards coloridos sobre a mesa da sala de estudos. Crianças superdotadas como ele requerem abordagens diferenciadas para maximizar seu potencial. Dominique observou da porta enquanto Camila apresentava a Léo um quebra-cabeças de 100 peças com motivos de arte clássica. O menino olhava para os pedaços sem demonstrar o menor interesse, seus olhos vagando pela janela, onde podia ver Sofia estendendo as toalhas no varal do quintal. "Léo, você está prestando atenção?" perguntou Camila, ajustando os óculos de aros finos. "Este quebra-cabeças desenvolve coordenação motora fina e percepção espacial. Não quero fazer quebra-cabeças", murmurou Léo, mexendo desconfortavelmente na cadeira. "Mas, Léo, este é um método cientificamente comprovado para..." "Eu disse que não quero." Explodiu o menino, empurrando as peças que se espalharam pelo chão. Dominique franziu a testa. Léo raramente tinha explosões desse tipo. Camila manteve a postura profissional, mas ele percebeu a irritação contida em seus olhos. Era exatamente o tipo de reação que o preocupava. Técnica demais, humana de menos. No dia seguinte, chegou Amanda Silveira, psicóloga infantil renomada, oficialmente contratada para avaliar o bem-estar emocional de Léo após as mudanças recentes na rotina escolar. Amanda trouxe uma abordagem completamente diferente. Jogos terapêuticos, desenhos livres e conversas sobre sentimentos. "Vamos desenhar sua família?" "Léo", sugeriu Amanda, oferecendo giz de cera importado. "Desenhe as pessoas mais importantes da sua vida." Léo pegou o papel, mas ficou parado por longos minutos. Amanda esperou pacientemente, fazendo anotações em um bloco discreto. Quando o menino finalmente começou a desenhar, fez 2 figuras, uma grande representando ele mesmo e uma menor ao lado. "Quem é essa pessoa com você, Léo?" perguntou Amanda. "É a tia Sofia. Ela me ensina coisas legais e não fica brava quando eu não entendo." Amanda anotou rapidamente, mas Dominique, observando de longe, sentiu algo estranho no peito. Léo havia desenhado Sofia, não ele. A tia Sofia era a pessoa que seu filho considerava mais importante em sua vida, depois dele mesmo. Enquanto as candidatas oficiais se revezavam na mansão, Sofia continuava sua rotina normal.
alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Durante seus intervalos, Léo naturalmente a procurava. Ela nunca fazia perguntas invasivas, nem propunha atividades estruturadas. Simplesmente conversava com ele como se fosse um amigo pequeno. Tia Sofia, por que as pessoas ficam tentando me ensinar coisas que eu não quero aprender? Perguntou Léo numa tarde, enquanto ela limpava os vidros da sala de estar. Talvez porque elas acham que ensinar é a melhor forma de demonstrar que se importam, respondeu Sofia, sem parar de trabalhar. Mas sabe o que eu aprendi no abrigo? Às vezes as crianças precisam mais de alguém que escute do que de alguém que ensine. Você me escuta de verdade, porque você tem coisas interessantes para dizer. Ontem você me contou sobre aquele livro de dinossauros e eu aprendi coisas que não sabia. Léo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Dominique havia visto em semanas. Escondido atrás da pilastra do hall, ele observava a cena com crescente perplexidade. Sofia não tinha diploma universitário, não aplicava metodologias pedagógicas, não fazia anotações comportamentais. Ela apenas conversava. E Léo respondia de uma forma que não acontecia com nenhuma das candidatas altamente qualificadas. A terceira candidata foi Isabela Montenegro, uma babá suíça com 15 anos de experiência, cuidando de filhos de diplomatas e executivos internacionais. Isabela chegou com referências impecáveis e uma abordagem maternal estruturada. Pequeno Léo, disse ela com sotaque carregado, vamos organizar seus brinquedos de forma pedagógica. Cada categoria em sua gaveta apropriada. Léo obedeceu mecanicamente, mas Dominique notou como os ombros do menino ficaram tensos, como ele olhava constantemente para a porta, esperando escapar. Quando Isabela sugeriu que fizessem biscoitos seguindo proporções matemáticas exatas, Léo murmurou que estava com dor de barriga. Foi nesse momento que Sofia apareceu na cozinha para buscar produtos de limpeza. Léo correu para ela como se fosse uma tábua de salvação. Tia Sofia, você pode me ensinar a fazer biscoitos de verdade? Como você fazia com as crianças do abrigo? Sofia olhou para Isabela, constrangida. Desculpe, senhorita, não quero atrapalhar. Não está atrapalhando, disse Isabela, claramente aliviada por ter uma pausa. Talvez você possa ajudar com a parte prática. Sofia lavou as mãos e, em minutos, transformou a cozinha imaculada num caos controlado de farinha espalhada e risos. Ela deixou Léo quebrar os ovos, mesmo que metade caísse fora da tigela, e o ensinou a misturar a massa com as mãos. O segredo, disse ela, sussurrando conspirativamente, é colocar amor na massa. Os biscoitos sempre ficam mais gostosos quando fazemos com carinho. Léo riu, realmente riu, pela primeira vez em semanas. Suas mãos pequenas estavam sujas de massa, tinha farinha no cabelo e estava completamente feliz. Dominique assistiu a toda a cena da porta da cozinha, uma mistura de confusão e admiração crescendo em seu peito. Isabela, a babá profissional, estava encostada no balcão, tomando notas mentais sobre técnicas de engajamento não convencionais. Sofia, a faxineira, estava criando memórias afetivas genuínas com seu filho. Quando os biscoitos saíram do forno, imperfeitos mas deliciosos, Léo insistiu em levar um para seu pai. Papai, experimenta. Eu e a tia Sofia fizemos juntos. Dominique mordeu o biscoito irregular, saboreando não apenas o doce simples, mas a alegria pura nos olhos de Léo. Era a primeira vez em meses que via seu filho verdadeiramente feliz. E essa felicidade havia sido criada por Sofia, a mulher que ele nem considerava parte de seu processo seletivo. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Dominique revisou suas anotações sobre as candidatas. Camila, tecnicamente perfeita, mas Léo havia resistido. Amanda, profissionalmente competente, mas Léo permanecera distante. Isabela, experiente e eficiente, mas Léo havia procurado Sofia na primeira oportunidade.
Um padrão estava emergindo, mas Dominic ainda não queria admitir o que seus olhos estavam vendo. Seu plano científico estava funcionando, mas não da forma que havia previsto. A resposta que procurava não estava em nenhuma de suas candidatas cuidadosamente selecionadas. Estava ali todos os dias, invisível aos seus critérios analíticos, mas perfeitamente visível ao coração de seu filho. A descoberta aconteceu na pior forma possível. Sofia estava limpando o escritório de Dominic numa tarde de sexta-feira quando encontrou, esquecida sobre a mesa, uma pasta aberta com o título Projeto Mãe Ideal, Candidatas e Avaliações. Inicialmente pensou que se tratava de algum projeto da empresa, mas a curiosidade a fez olhar mais de perto. Suas mãos tremeram ao ler os perfis detalhados das mulheres que haviam estado na casa nas últimas semanas. Camila Rodrigues, Amanda Silveira, Isabela Montenegro. Todas estavam ali, com fotos profissionais, currículos completos e anotações frias sobre suas interações com Léo. Candidata 1. Muito técnica, Léo demonstrou resistência. Candidata 2. Abordagem profissional adequada, mas falta de conexão emocional. Candidata 3. Experiência internacional excepcional. Porém, Léo busca alternativas de conforto. Sofia sentiu o sangue gelar ao compreender a verdade. Dominic não estava contratando profissionais para ajudar Léo. Ele estava selecionando uma esposa, uma mãe para seu filho. E todas aquelas mulheres brilhantes e sofisticadas eram peças em um jogo elaborado do qual ela nem sabia que existia. Na última página, encontrou o cronograma das próximas candidatas. Uma médica pediatra, uma artista terapeuta, uma chefe especializada em nutrição infantil. 12 mulheres no total, todas com qualificações impressionantes, todas sendo testadas secretamente em sua capacidade maternal. As lágrimas vieram antes que ela pudesse controlá-las. Sofia sempre soube que era invisível naquele mundo, mas descobrir de forma tão crua que nem mesmo era considerada como possibilidade doeu mais do que esperava. Ela era apenas a faxineira, a funcionária que limpava a casa enquanto mulheres de verdade competiam pelo coração de Léo e pela atenção de Dominic. O pior de tudo era perceber como havia se iludido. Nos últimos meses, havia começado a sentir que pertencia àquela casa de uma forma diferente. Os sorrisos de Léo, as conversas casuais com Dominic, a sensação de que estava fazendo a diferença na vida deles, tudo não passava de fantasia de sua parte. Ela continuava sendo o que sempre fora, uma funcionária substituível. Sofia guardou rapidamente os papéis na pasta, tentando deixar tudo exatamente como encontrou, mas suas mãos tremiam tanto que derrubou alguns documentos. Ao se abaixar para recolhê-los, ouviu passos no corredor. Dominic estava voltando. Sofia, você está bem? Perguntou ele, notando seu rosto vermelho e os olhos marejados. Sim, Sr. Albright. Só tropecei e derrubei alguns papéis. Já estou terminando aqui. Dominic olhou para a pasta sobre a mesa, depois para Sofia, e um mal-estar estranho tomou conta dele. Havia algo na postura dela, na forma como evitava olhá-lo diretamente, que o deixou desconfortável. Tem certeza de que está tudo bem? Claro, senhor. Com licença. Sofia saiu do escritório mais rápido do que deveria, e Dominic ficou sozinho com a sensação incômoda de que algo importante havia acabado de acontecer. Olhou para a pasta em sua mesa e notou que estava ligeiramente fora da posição onde a havia deixado. Naquela noite, Sofia chegou em casa arrasada. Mariana notou imediatamente que algo estava errado. Fia, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Sofia desabou no sofá da pequena sala e contou tudo para a irmã. A descoberta do projeto, a humilhação de perceber sua real posição, a dor de entender que todos os momentos especiais com Léo eram apenas coincidências, em meio a um plano maior, do qual ela nem fazia parte. Esse homem é um canalha,
explodiu Mariana. Como ele pode tratar pessoas como objetos de teste? E você, Sofia, você não é invisível. Você vale mais que todas essas mulheres cheias de diploma. Não vale, Mari. E sabe o que é pior? Eu comecei a me iludir. Comecei a imaginar que talvez houvesse algo especial na forma como ele olhava para mim às vezes. Como se eu fosse mais do que apenas a faxineira. E você não é apenas a faxineira. Você é a pessoa que esse menino procura quando está triste, que faz ele rir de verdade. Isso não conta nada? Sofia balançou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. Conta para Léo, mas não para o pai dele. Para Dominique, eu sou parte da mobília. E talvez seja melhor assim. Eu não tenho diploma universitário, não falo outros idiomas, não sei me comportar em jantares sofisticados. Que futuro uma pessoa como eu poderia ter com um homem como ele? A segunda-feira chegou pesada. Sofia considerou seriamente não ir trabalhar, inventar uma doença, pedir demissão por telefone. Mas precisava do emprego. E Mariana estava certa em uma coisa: Léo não tinha culpa do que o pai estava fazendo. Quando chegou à mansão, encontrou uma nova candidata já instalada. Patrícia Fonseca, médica pediatra formada pela Unifesp com residência em Londres, estava na sala com Léo, verificando seus reflexos neurológicos como parte de um check-up de rotina. Sofia passou direto pela sala sem cumprimentar ninguém, mas não pôde evitar notar como Léo olhava para a porta, claramente esperando que ela parasse para conversar como sempre fazia. Durante todo o dia, Sofia evitou qualquer contato desnecessário com a família. Fez seu trabalho com a eficiência de sempre, mas sem os pequenos gestos carinhosos que haviam se tornado naturais. Não perguntou sobre o dever de casa de Léo, não ofereceu ajuda com lanches, não sorriu quando cruzou com ele nos corredores. Léo notou a mudança imediatamente. Na hora do almoço, procurou Sofia na lavanderia. Tia Sofia, você está brava comigo? A pergunta partiu o coração dela. Não, Léo, claro que não estou brava com você. Então por que você não conversou comigo hoje e por que seus olhos estão vermelhos? Sofia se ajoelhou na altura do menino, lutando para manter a voz firme. Às vezes os adultos ficam tristes, por motivos que as crianças não precisam se preocupar. Mas isso não tem nada a ver com você, tá bom? A doutora Patrícia disse que vai me ensinar sobre o corpo humano. Mas eu prefiro quando você me ensina coisas. Você explica de um jeito que eu entendo melhor. Naquele momento, Sofia tomou uma decisão dolorosa. Léo merecia uma mãe de verdade. Alguém que pudesse oferecer a ele um futuro brilhante, educação de qualidade, oportunidades que ela jamais poderia proporcionar. Se Dominique estava procurando a melhor opção para seu filho, ela não deveria interferir com sua presença confusa e seus sentimentos inadequados. Léo, você é um menino muito especial e seu papai quer o melhor para você. Essas professoras e doutoras sabem muito mais do que eu. Você deve dar uma chance para elas, tá? Naquela tarde, Sofia terminou seus afazeres uma hora mais cedo e saiu da mansão sem se despedir. Não sabia ainda se voltaria no dia seguinte. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, questionava se valia a pena continuar naquele lugar onde era apenas uma sombra em meio ao brilho de mulheres que realmente mereciam fazer parte daquele mundo. Na terça-feira seguinte, Sofia quase não dormiu. Chegou à mansão com os olhos inchados, determinada a manter a distância profissional que havia estabelecido. Mas seus planos desmoronaram antes mesmo de começar o dia. Léo estava sentado na escadaria principal, no mesmo lugar onde ela o havia encontrado naquela manhã chuvosa de maio. Só que desta vez ele não estava apenas chorando, estava soluçando de uma forma que partia o coração. Ao lado dele, Dona Lúcia tentava consolá-lo sem sucesso. O que aconteceu? Perguntou Sofia, esquecendo instantaneamente suas resoluções e correndo para o menino. Ele está assim desde ontem, explicou Dona Lúcia com o rosto carregado de preocupação. Não comeu direito, não dormiu bem. Fica perguntando se você não gosta mais dele. Sofia sentiu como se levasse um soco no estômago. Léo, meu amor, claro que eu gosto de você. Então por que você não conversa mais comigo?
soluçou o menino, se jogando nos braços dela. Por que você fica longe? Eu fiz alguma coisa errada? Não, Léo, você não fez nada errado, nunca. Naquele momento, Dominique desceu as escadas vindo do escritório, atraído pelo som do choro do filho. Parou ao ver Sofia abraçando Léo e algo em sua expressão mudou. Nos últimos dias, havia notado a mudança de comportamento tanto de Léo quanto de Sofia, mas não conseguira conectar os dois fatos. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, a voz mais tensa que o normal. Dona Lúcia, que trabalhava na família há mais de 10 anos e havia criado coragem durante a noite insone, deu um passo à frente. Senhor Dominique, preciso falar com o senhor. Em particular. Dominique hesitou, olhando para Léo, que ainda se agarrava a Sofia como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Sofia, você pode ficar com Léo um minuto? Dona Lúcia, vamos ao escritório. Sofia assentiu, ainda confusa, e levou Léo para a sala, onde se sentaram juntos no sofá. O menino não largava sua mão. No escritório, Dona Lúcia respirou fundo antes de começar. Senhor Dominique, eu sei que não é meu lugar, mas esse menino está sofrendo, e a Sofia também. E o senhor está sendo cego. Dona Lúcia, eu não entendo. O senhor não vê o que está na sua frente. Explodiu a mulher, surpreendendo Dominique com sua veemência. Há meses eu vejo esse menino florescendo com a Sofia. Ela é a única pessoa que consegue fazê-lo rir de verdade, que o acalma quando está triste, que o trata como uma criança de verdade, não como um projeto. Dominique sentou-se pesadamente na cadeira. Dona Lúcia, Sofia é nossa funcionária. Eu preciso encontrar alguém adequada para ser mãe do Léo, alguém que possa oferecer a ele. Oferecer o quê? Diplomas? Dinheiro? O menino já tem isso tudo e está infeliz. Dona Lúcia balançou a cabeça. Senhor, eu criei 3 filhos. Sei o que é amor maternal quando vejo. E aquela moça ama seu filho como se fosse dela. E mais, o senhor também está diferente quando está perto dela. Isso é ridículo. É mesmo? Então por que o senhor sempre inventa desculpas para aparecer na cozinha quando ela está lá? Por que pergunta sobre ela quando falta? Por que fica observando quando ela brinca com Léo? Dominique ficou em silêncio. As palavras de Dona Lúcia ecoando em sua mente como verdades que ele havia se recusado a enxergar. Aquela menina descobriu o seu joguinho, continuou a cozinheira, mais gentil agora. Viu os papéis no seu escritório sexta-feira passada. Está com o coração partido, pensando que nunca vai ser boa o suficiente para vocês. E o Léo sente que está perdendo a única pessoa que realmente o entende. O sangue de Dominique gelou. Sofia havia visto os arquivos do projeto. Ela sabia sobre as candidatas, sobre o processo de seleção, e havia interpretado da pior forma possível. Meu Deus, murmurou ele, passando as mãos pelos cabelos. Ela deve achar que eu sou um monstro. Não um monstro. Só um homem muito inteligente que está sendo muito burro. Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Sofia apareceu, ainda com Léo grudado em sua mão. Desculpe incomodar, mas Léo quer falar com o papai. Léo soltou a mão de Sofia e correu para Dominique, subindo em seu colo com a facilidade de quem ainda era pequeno, o suficiente para isso. Papai, você pode parar de trazer essas mulheres para cá? Elas ficam tentando me ensinar coisas, mas eu só quero brincar. E elas fazem a tia Sofia ficar triste. Dominique olhou para Sofia por cima da cabeça de Léo. Ela estava encostada na porta, com os braços cruzados, evitando o olhar dele. Por que você acha que elas fazem a tia Sofia ficar triste, Léo? Porque ela acha que vocês não gostam mais dela. Mas eu gosto muito. Ela é a melhor pessoa do mundo inteiro. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Sofia sentiu as lágrimas voltando, mas desta vez eram lágrimas de uma dor diferente. A dor de saber que, por mais que Léo a amasse, ela nunca poderia ser parte oficial daquela família. Léo, disse Dominique, a voz mais suave que Sofia já havia ouvido. Se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para ser sua mãe, quem você escolheria?
Sofia fechou os olhos, esperando ouvir o nome de uma das candidatas, ou talvez um pedido impossível pela mãe que ele havia perdido. Eu escolheria a tia Sofia, respondeu Léo sem hesitar. Ela me faz sentir como se eu fosse especial, não porque sou rico ou porque você é meu pai, mas porque sou eu. E ela faz você sorrir também, papai. Eu vejo. As palavras de Léo pairaram no ar como uma confissão que mudava tudo. Dominique olhou para Sofia com uma intensidade que ela nunca havia visto antes, como se a estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Léo havia escolhido ela. Não as mulheres brilhantes e qualificadas, não as candidatas perfeitas com currículos impressionantes. Ela, a faxineira invisível que apenas amava aquele menino com toda a simplicidade de seu coração. Dona Lúcia pigarreou suavemente. Acho que vocês têm muito o que conversar. Vou levar Léo para fazer um lanche. Quando ficaram sozinhos, Sofia e Dominique se olharam através do escritório, separados por muito mais do que apenas alguns metros de espaço. Entre eles, havia diferenças de classe, expectativas sociais, e agora a revelação de que tudo o que Sofia pensava saber sobre seu lugar naquela casa estava prestes a ser questionado. O silêncio no escritório de Dominique era ensurdecedor. Sofia permanecia encostada na porta, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. A revelação de Léo ainda ecoava entre eles como uma bomba que havia explodido, deixando destroços de certezas e convicções espalhados pelo chão. Sofia, começou Dominique, a voz cuidadosa. Sobre os papéis que você viu, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Sr. Albright, respondeu ela, forçando uma firmeza que não sentia. Entendo perfeitamente. O senhor está procurando uma esposa adequada, uma mãe apropriada para Léo. É natural que queira o melhor para seu filho. Você não entende. Dominique se levantou, dando um passo em sua direção. Quando comecei esse projeto, eu estava desesperado. Léo estava sofrendo. E eu pensei que poderia resolver isso como resolvo problemas de negócios, com planejamento, análise, seleção criteriosa. Sofia riu amargamente. E funcionou. O senhor encontrou muitas candidatas perfeitas. Mulheres inteligentes, educadas, sofisticadas. Qualquer uma delas seria uma mãe maravilhosa para Léo. Nenhuma delas conseguiu o que você consegue naturalmente, disse ele, sua voz ficando mais baixa. Nenhuma delas faz Léo sorrir como você faz. Nenhuma delas. Nenhuma delas o quê? Sofia sentiu a raiva crescendo, misturada com uma dor profunda. Nenhuma delas é apenas uma faxineira que pode brincar com ele sem consequências? Uma funcionária que ele pode amar sem complicações, porque eu nunca seria uma ameaça real ao seu mundo? Sofia, não é isso! É sim! Explodiu ela, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. É exatamente isso. Eu sou segura porque sou invisível. Léo pode me amar porque eu nunca vou realmente importar. Eu sou como um brinquedo preferido, confortável, familiar, mas no final das contas, substituível quando algo melhor aparecer. Dominique ficou em silêncio, vendo Sofia se despedaçar na sua frente. Cada palavra que ela dizia era como uma facada em seu peito, porque percebia que sua abordagem fria e calculista havia ferido exatamente a pessoa que mais importava. Você acha mesmo que é isso que pensa de você? Perguntou ele suavemente. Não é o que eu acho, é o que eu sei. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. Sr. Albright, eu me olho no espelho toda manhã. Sei exatamente quem sou e de onde venho. Sou uma mulher de 28 anos, sem educação superior, que limpa casas para sobreviver. Moro num bairro pobre com minha irmã e minha mãe doente. Uso roupas compradas em brechó e economizo centavos para pagar condução. Ela respirou fundo, tentando se recompor. E o senhor é Dominique Albright, CEO de um império, formado nas melhores universidades, herdeiro de uma família tradicional. Seu círculo social
frequenta clubes exclusivos, onde eu não conseguiria nem entrar como convidada. Nós vivemos em universos paralelos que se tocam apenas porque o Senhor precisa de alguém para limpar sua casa. Sofia. E sabe o que é pior? Continuou ela, a voz quebrando. Por um momento terrível de ilusão, eu deixei meu coração imaginar que talvez houvesse uma possibilidade. Que talvez o carinho que vejo nos seus olhos às vezes fosse real. Que talvez Léo me vendo como mãe significasse que eu poderia ser parte desta família de verdade. Dominique tentou se aproximar, mas Sofia recuou. Mas quando vi aqueles papéis, quando entendi que estava acontecendo um processo seletivo do qual eu nem sabia que existia, percebi como fui ridícula. Claro que você não me consideraria. Por que consideraria? Eu não sou nem mesmo uma candidata viável. Naquele momento, a campainha da mansão tocou. Helena, a assistente de Dominique, apareceu na porta do escritório com uma expressão tensa. Senhor Albright, desculpe interromper, mas chegaram visitas inesperadas. Sua sogra, Dona Beatriz, e seu cunhado, Dr. Eduardo, estão na sala. Disseram que precisam falar sobre assuntos urgentes da família. Sofia empalideceu. A sogra de Dominique era uma das mulheres mais poderosas da alta sociedade paulistana, e Dr. Eduardo era conhecido por sua influência política. Ela não podia ser vista ali, naquele estado, discutindo assuntos pessoais com Dominique. Eu preciso ir, murmurou ela, tentando passar por Helena. Sofia, espere, pediu Dominique, mas era tarde demais. Dona Beatriz Albright entrou no escritório como um furacão elegante, vestindo um tailleur Chanel e carregando uma bolsa Hermès que custava mais do que Sofia ganhava em um ano. Seus olhos frios varreram o ambiente e pararam em Sofia com uma expressão de desdém mal disfarçado. Dominique, querido, disse ela, ignorando completamente Sofia. Precisamos conversar. Eduardo trouxe informações preocupantes sobre certas rumores que estão circulando sobre você. Dr. Eduardo apareceu atrás dela, alto e imponente, com um ar de superioridade que Sofia conhecia bem das poucas vezes que o havia visto na mansão. Dominique, estão falando que você anda se comportando de forma estranha, contratando mulheres suspeitas, se envolvendo com pessoas inadequadas. Seus olhos se fixaram em Sofia de forma acusatória. Espero que não haja verdade nesses rumores. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O olhar de nojo mal disfarçado de Dona Beatriz, a suspicácia cruel de Dr. Eduardo, a forma como falavam sobre ela como se fosse uma ameaça, uma contaminação no mundo perfeito deles. Tudo confirmava seus piores medos sobre como seria vista se ousasse sonhar além de sua posição. Com licença, murmurou ela, quase correndo para sair do escritório. Quem é essa mulher, Dominique? Ouviu Dona Beatriz perguntar atrás dela. Por que uma funcionária estava no seu escritório pessoal? Sofia correu para o banheiro de serviço e se trancou lá dentro, as mãos tremendo violentamente. Olhou-se no espelho e viu exatamente o que Dona Beatriz e Dr. Eduardo haviam visto. Uma mulher simples, com roupas baratas, completamente fora de lugar naquele mundo de luxo e sofisticação. Como havia sido tão tola de imaginar, mesmo por um segundo, que poderia pertencer ali. Eu poderia amá-la, Dominique poderia sentir algo por ela, mas o mundo deles jamais a aceitaria. Ela seria sempre a faxineira que ousou sonhar alto demais. A mulher inadequada que precisava ser mantida longe dos olhos da sociedade. Naquele momento, com o coração despedaçado e a alma esmagada pela cruel realidade de sua posição, Sofia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Sairia daquela casa hoje e nunca mais voltaria. Por mais que amasse Léo, por mais que seu coração doesse ao imaginar vida sem eles, não podia continuar se submetendo à humilhação de viver na periferia de um mundo que jamais a aceitaria.
Era hora de voltar para seu lugar e aceitar que alguns sonhos simplesmente não eram feitos para pessoas como ela. Sofia saiu do banheiro de serviço com o rosto lavado e a decisão tomada. Recolheu seus pertences pessoais do armário dos funcionários. Uma caneca simples, um casaco velho e uma foto pequena das crianças do abrigo que mantinha como inspiração. Suas mãos tremiam, mas sua determinação era firme. Ela encontrou Dona Lúcia na cozinha, preparando o almoço, e a mulher mais velha imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Minha filha, o que aconteceu? Você está branca como cera? Dona Lúcia, eu vou embora, agora. Como assim vai embora? Aconteceu alguma coisa? Sofia respirou fundo, tentando manter a voz firme. Chegaram visitas na casa. A sogra do Sr. Dominique e o cunhado dele. Eles deixaram bem claro qual é o meu lugar aqui. E eles estão certos. Dona Lúcia largou a colher que segurava. Sofia, você não pode desistir agora. Não depois do que aconteceu hoje de manhã, do que o Léo disse. Foi exatamente por causa do que Léo disse que eu preciso ir embora. As lágrimas voltaram aos olhos de Sofia. Aquele menino me ama, Dona Lúcia. E eu amo ele também, mais do que imaginei ser possível amar uma criança que não é minha. Mas amor não é suficiente. Claro que é suficiente. Não é. Sofia bateu a mão na bancada. Amor não muda a classe social, não muda a educação, não muda a realidade. Léo merece uma mãe que possa andar de cabeça erguida no mundo dele, que possa dar a ele oportunidades, contatos, uma posição social adequada. Não uma mulher que vai ser sempre vista como a faxineira que conseguiu seduzir o patrão. Naquele momento, elas ouviram vozes exaltadas vindos do escritório. Através da porta entreaberta da cozinha, conseguiam captar fragmentos da conversa entre Dominique e seus familiares. No comportamento completamente inadequado, era a voz de Dona Beatriz. Sua reputação e a de Léo estão em jogo. Dr. Eduardo complementava. Precisa pensar no futuro da empresa, nos negócios da família. Sofia sentiu cada palavra como uma confirmação de seus piores medos. Eles estavam discutindo ela, tratando-a como um problema a ser resolvido, uma ameaça a ser eliminada. Você está ouvindo isso? Sussurrou para Dona Lúcia. Eles têm razão. Eu sou um problema para esta família. Foi então que Léo apareceu na cozinha, com os olhos vermelhos e carregando seu urso de pelúcia. Tia Sofia, por que os adultos estão gritando? E por que você está com essa cara triste de novo? Sofia se ajoelhou na altura do menino, tentando sorrir através das lágrimas. Léo, eu preciso ir embora. Ir embora para onde? Para a sua casa. Você volta amanhã? Não, meu amor. Eu não vou mais trabalhar aqui. O rosto de Léo se transformou em pura confusão e depois em pânico. Não, você não pode ir embora. Você prometeu que nunca ia me deixar. Eu nunca prometi isso, Léo. Prometeu sim. Quando eu perguntei se você ia ficar sempre comigo, você disse que enquanto eu precisasse de você, você estaria aqui. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco. Ela havia dito aquilo num momento de carinho, sem pensar nas consequências. Para Léo, tinha sido uma promessa sagrada. Mas Léo, seu papai vai encontrar alguém muito melhor para cuidar de você. Uma mulher estudada, inteligente. Eu não quero mulher estudada, gritou Léo, se jogando nos braços dela. Eu quero você, só você. Você é minha mãe do coração. As palavras de Léo ecoaram pela cozinha como um grito de guerra. Dona Lúcia se aproximou e pôs a mão no ombro de Sofia. Minha filha, você está ouvindo o que esse menino está dizendo? Ele está escolhendo você. Não por obrigação, não por conveniência, mas por amor puro e verdadeiro. Sofia abraçou Léo com força, sentindo o coração se despedaçar. Mas, Dona Lúcia, o mundo deles não vai aceitar. Você ouviu as vozes lá no escritório. Para eles, eu sou inadequada, sou um problema. E daí? Dona Lúcia cruzou os braços, com a determinação que Sofia conhecia bem. Desde quando você se importa com o que outras pessoas pensam?
Você sempre foi orgulhosa de quem é, do seu trabalho honesto, do seu caráter. Por que agora vai deixar que a opinião de gente arrogante defina seu valor? Naquele momento, as vozes do escritório ficaram mais altas. Eles ouviram claramente Dr. Eduardo dizer: Dominique, você precisa afastar essa mulher de Léo imediatamente. Uma criança não pode se apegar a alguém tão inadequado. É prejudicial para o desenvolvimento dele. Sofia sentiu algo se quebrar dentro dela, mas não era sua determinação. Era seu medo. Uma raiva justa e poderosa começou a crescer em seu peito. Como ousavam falar sobre o que era prejudicial para Léo? Eles, que mal conheciam o menino, que o viam poucas vezes por ano, que tratavam sua dor e solidão como caprichos. Sabe de uma coisa, dona Lúcia? Disse Sofia, limpando as lágrimas e se levantando. Eles estão certos numa coisa. Eu sou inadequada para o mundo deles. Mas sabe o que mais? O mundo deles é que é inadequado para Léo. Léo parou de chorar e olhou para ela com atenção. Eu vejo esse menino todos os dias, continuou Sofia, a voz ficando mais firme a cada palavra. Vejo a solidão dele, a forma como ele busca carinho verdadeiro, como ele floresce quando alguém o trata como uma criança normal, ao invés de um pequeno herdeiro. E essas pessoas lá dentro querem decidir o que é melhor para ele, sem nem perguntar o que ele sente. Dona Lúcia sorriu. Agora sim você está falando como a Sofia que eu conheço. Léo, disse Sofia, olhando diretamente nos olhos do menino, você realmente quer que eu fique? Mesmo sabendo que vai ser difícil, que algumas pessoas não vão gostar, que talvez tenhamos que lutar muito? Léo assentiu vigorosamente. Eu quero que você seja minha mãe de verdade. E eu não me importo se outras pessoas não gostam. Papai disse que pessoas corajosas lutam pelo que é certo. Sofia respirou fundo. Pela primeira vez na vida, ia lutar por algo que queria. Não apenas aceitar o que achavam apropriado para ela. Ia lutar por Léo, por Dominique e principalmente por si mesma. Então está bem, vou ficar, mas não vou mais me esconder ou me desculpar por quem sou. Ela se dirigiu para a porta da cozinha, determinada a voltar ao escritório e enfrentar aquela família. Não ia mais aceitar ser tratada como invisível ou inadequada. Se eles queriam decidir o futuro de Léo, teriam que escutar a opinião da pessoa que realmente conhecia e amava aquele menino. A batalha final estava prestes a começar e Sofia finalmente estava pronta para lutar. Sofia caminhou pelo corredor em direção ao escritório com passos firmes, Léo segurando sua mão e Dona Lúcia logo atrás, como um pequeno exército determinado. Cada passo a aproximava do momento que mudaria sua vida para sempre. Ela parou na porta do escritório e respirou fundo antes de bater. Sem esperar resposta, abriu a porta e entrou. A cena que encontrou era exatamente o que esperava. Dona Beatriz, sentada numa poltrona como uma rainha julgando súditos, Dr. Eduardo de pé ao lado dela com ar de superioridade e Dominique atrás da mesa com uma expressão tensa e frustrada. Com licença, disse Sofia, a voz clara e firme. Preciso falar. Dona Beatriz a olhou como se fosse uma aparição desagradável. E, senhorita, esta é uma conversa particular da família. Peço que se retire. Na verdade, respondeu Sofia, entrando completamente no escritório, com Léo ainda segurando sua mão. Esta conversa é sobre mim e sobre Léo, então tenho o direito de participar. Dr. Eduardo riu com desdém. O direito? Uma funcionária não tem direito algum de... Ela tem todos os direitos, interrompeu Dominique se levantando. Sofia, você não precisava... Preciso sim, disse ela, olhando diretamente para ele. Porque essas pessoas estão decidindo o futuro de Léo como se ele fosse uma propriedade, não uma criança com sentimentos e opiniões. Dona Beatriz se levantou indignada. Como ousa falar conosco desta forma? Dominique, isso é inaceitável. Sofia se virou para ela, toda a raiva e determinação acumuladas finalmente encontrando voz. Inaceitável é vocês falarem sobre o que é melhor para Léo sem nem perguntarem o que ele quer. Inaceitável é tratarem uma criança de 6 anos
como se fosse um negócio a ser administrado. Você não entende nada sobre nossa família, disse Dr. Eduardo, o tom condescendente. Uma pessoa da sua posição não pode compreender as responsabilidades. Responsabilidades? Sofia riu amargamente. Vocês querem falar sobre responsabilidades? Eu acordo às 5 da manhã todos os dias para trabalhar honestamente. Cuido da minha mãe doente, ajudo minha irmã a estudar e ainda sobra tempo para ser voluntária num abrigo. E vocês, o que fazem além de julgar quem merece ou não fazer parte dos seus círculos exclusivos? Mas Sofia, tentou Dominique, mas ela não havia terminado. Eu posso não ter diplomas universitários ou falar outros idiomas, mas sei uma coisa que vocês parecem ter esquecido. Sei o que é amar uma criança de verdade. Sofia olhou para Léo, que estava a seu lado com os olhos arregalados. Este menino não precisa de mais brinquedos caros ou escolas de elite. Ele precisa de alguém que o escute quando está triste, que celebre suas pequenas conquistas, que o faça sentir especial pelo que ele é, não pelo que possui. Dona Beatriz estava visivelmente chocada. Dominique, você vai permitir que esta pessoa nos desrespeite desta forma? Foi então que Dominique deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Sofia. Esta pessoa tem um nome. Sofia Carvalho. E ela não está desrespeitando ninguém. Está dizendo verdades que vocês não querem ouvir. Dominique, exclamou Dona Beatriz. Não, mãe! Vocês me ouviram quando eu estava desesperado procurando uma mãe para Léo. Agora, vão me ouvir quando eu digo que encontrei a pessoa perfeita para isso. Dominique pegou a mão livre de Sofia. Sofia não é apenas uma funcionária. É a mulher que faz meu filho sorrir de verdade, que trouxe alegria para esta casa, que me ensinou que o amor não tem preço nem posição social. Dr. Eduardo balançou a cabeça. Dominique, você está cometendo um erro que vai destruir sua reputação, seus negócios. Meus negócios vão muito bem, obrigado. E minha reputação? Bem, prefiro ser conhecido como o homem que escolheu o amor, a conveniência, do que como alguém que sacrificou a felicidade do próprio filho pelas expectativas sociais. Léo soltou a mão de Sofia e correu para o pai. Papai, isso quer dizer que a tia Sofia pode ser minha mãe de verdade? Dominique se ajoelhou na altura do filho. Léo, isso quer dizer que se ela a aceitar, vamos formar uma família de verdade. Mas primeiro, ele olhou para Sofia. Eu preciso pedir desculpas para Sofia por ter sido tão cego e por ter a colocado numa situação tão difícil. Sofia sentiu as lágrimas voltando, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Dominique! Sofia, eu comecei um projeto para encontrar uma mãe para Léo, mas estava procurando no lugar errado. A pessoa que eu procurava estava aqui o tempo todo, cuidando de nós, com uma dedicação que nenhuma candidata poderia oferecer. Ele se aproximou dela. Eu me apaixonei por você, pela sua simplicidade, pela sua autenticidade, pela forma como você ama Léo e como fez esta casa se tornar um lar. Dona Beatriz estava boquiaberta. Dominique, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Dominique se virou para a sogra. E se vocês não conseguem aceitar a mulher que escolhi, que meu filho escolheu, então terão que escolher entre aceitar nossa família ou ficar fora dela. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Léo. Então a tia Sofia vai ficar conosco para sempre? Sofia se ajoelhou e abraçou o menino. Se vocês me quiserem, eu fico para sempre. Nós queremos, gritou Léo, se jogando nos braços dela. Dominique se aproximou e envolveu os dois num abraço. Nós queremos muito. Dona Beatriz e Dr. Eduardo saíram do escritório em silêncio, claramente derrotados, mas não dispostos a causar mais drama naquele momento. 6 meses depois, a capela da mansão estava decorada com flores simples, mas elegantes. Sofia, vestindo um vestido branco modesto, mas lindo, caminhava em direção ao altar, onde Dominique a esperava com Léo ao lado, carregando as alianças numa almofadinha de veludo. Na primeira fileira, Mariana chorava de emoção
ao lado da mãe de Sofia, que havia se recuperado maravilhosamente bem com os novos tratamentos que agora podiam custear. Dona Lúcia estava na segunda fileira, sorrindo orgulhosa como se fosse a mãe da noiva. Quando o padre perguntou se havia alguém que se opunha àquela união, Léo levantou a mãozinha. Eu me oponho a demorar mais. Eu quero que ela seja minha mãe agora. Todos riram. E Sofia sentiu que finalmente estava onde sempre deveria ter estado. No centro de uma família que a amava exatamente como ela era. Dominique havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias, mas no sorriso genuíno de seu filho e no amor puro de uma mulher que transformou sua casa num lar. Sofia havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos onde menos esperamos. E Léo finalmente tinha a mãe que havia escolhido com o coração, provando que as crianças sempre sabem o que realmente importa na vida. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Sofia os tenha tocado profundamente, mostrando que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira social. Esta história de superação e autenticidade faz parte de nossa coleção especial de narrativas que celebram a força do coração humano. Para continuar esta viagem emocional conosco, encontre em nossa playlist com histórias igualmente inspiradoras clicando à sua esquerda. Se a história de Sofia e Léo aqueceu seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que transformam e emocionam. Todos os dias, compartilhamos narrativas únicas que exploram os sentimentos mais profundos da experiência humana. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou na história de Sofia. Esperamos vocês na nossa próxima aventura do coração.